Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, viu? Hoje, mais uma aula remota em relação ao conteúdo do nono ano e, prosseguindo o nosso conteúdo, chegaremos na parte que remete ao nosso período ditatorial, o regime militar ditatorial, a ditadura militar. Nós já começamos a trabalhar, a explicar sobre o governo de Castelo Branco e agora chegamos no período do governo de Costa e Silva. Costa e Silva. Só relembrando alguns aspectos, não é, do governo de Castelo. Tivemos a situação do programa, né, do PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG, a instalação do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Inicialmente, lá no início do governo, tivemos a instalação do bipartidarismo, a Aliança Renovadora Nacional, representando o partido do governo, e tivemos também o MDB, representando a oposição, ligado aos partidos a uma linha mais moderada, vamos dizer assim. E a instalação do SNI, o Sistema Nacional de Informação, os dois primeiros atos foram instalados durante o governo de Castelo Branco. Não esqueçam disso. Muito bem. Isso mesmo. Não é? Lembrando também que Castelo Branco foi eleito de forma indireta pelo Colégio Eleitoral, pelo Congresso Nacional. Após isso, tivemos uma reação dos órgãos estudantis, principalmente da ONU, com a instalação do governo e também em relação ao bipartidarismo. Né? Bipartidarismo, bi significa dois partidos foram instalados, foram permitidos que se instalassem. Os outros partidos fizeram o que com eles? Eles foram extintos, de fato foram extintos. Eu já mencionei isso e volto a falar. O governo militar, em cada um dos seus presidentes, ele apresenta características, não é, bem específicas. Como assim, professor? Então, no governo de Castelo, ele inicialmente ele apresenta uma característica de ser um pouco moderado, ser uma linha moderada. O próprio Castelo, ele ingressa no grupo de Sorbonne, né, como sendo o grupo de Sorbonne, aquele grupo que arquitetou o golpe, né, através, eu já mencionei, a Escola Superior de Guerra. Pois bem, então cada governo reage de uma forma, às vezes ele aperta mais a questão das suas atitudes, das suas ações, o governo às vezes muito duro, e às vezes ele abre um pouco, dependendo das circunstâncias de cada caso. No caso do governo de hoje, o governo de Costa e Silva, ele é, como é que eu poderia dizer, rotulado como sendo aquele governo rígido. Ele não chega ao fim do mandato, porque fica doente, se afasta do governo. Mas as ações, as atitudes, medidas tomadas, percebe-se ali que tem um rigor muito grande. Agora, claro que esse rigor vai ser pautado os atos institucionais. Lembrando que os quatro primeiros foram instalados durante o governo de Castelo. E agora, no segundo governo da ditadura militar, no governo de Costa e Silva, temos o ato institucional número 5, que ele é radical demais, muito radical. Alguns historiadores chegam a ir além, afirmando que é o golpe dentro do golpe.
Então, a situação fica muito, muito tensa, muito nervosa, o país fica perplexo, uma expectativa muito grande para observar aquelas ações que eram tomadas pelo governo de Costa e Silva. E vamos também identificar, não é, o porquê vai ser decretado esse ato número 5, ato institucional número 5, e lembrando de alguns aspectos, né, alguns detalhes que às vezes vocês não encontram com certa facilidade nos livros didáticos aí. Pois bem, já começamos a falar sobre o governo de Costa e Silva, né? As medidas que ele vai tomar inicialmente na área econômica vai ter uma repercussão muito boa, o crescimento vai acontecer do PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto vai acontecer entre 10 e 11% ao ano. O problema é que nesse governo, nesse momento, não existe a distribuição equilibrada das rendas. Então, chamamos esse momento aí de crescimento econômico, agora sem distribuição, sem fazer com que uma parcela da população possa ter acesso aos efeitos desse crescimento econômico, esse número tão interessante, né? Tão bom, entre 10 e 11% ao ano de crescimento, é um número bem expressivo. Pois bem, vamos estudar, vamos vivenciar esse processo todo, vamos conhecer também um pouco do que aconteceu na guerrilha do Araguaia e também vamos adentrar ao próximo governo, ao terceiro governo, que é o governo de Emílio Garrastazu Médici. Convido vocês para abrir o nosso livro na página 261. O que é que diz a página 261? Diz assim, preste bem atenção, vamos observar. Havia, só antes de começar a leitura, havia um clima de tensão. Por quê, professor? Porque os policiais, durante uma passeata, um movimento estudantil, eles acabaram matando o estudante Edson Luiz. Daí vai desencadear o chamado efeito dominó. Vai desencadear uma série de fatos por conta da morte desse estudante. Pois bem, a UNE, ainda 260 para 261, voltando, só para dar um reforço aqui. A UNE e o movimento estudantil pressionavam o governo a fim de conseguir mais investimentos para as universidades públicas. Ambos criticaram de forma dura a tentativa do governo Costa e Silva de privatizar as universidades por meio da aliança MEC-USAID, ou seja, entre o Ministério da Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Num desses atos estudantis, no Rio de Janeiro, um grupo, já estou na página 261, um grupo de estudantes protestava contra a má qualidade das refeições servidas nos restaurantes, no restaurante universitário. Calabouço, num restaurante universitário chamado Calabouço, quando policiais reagiram e acabaram matando o estudante Edson Luiz no dia 28 de março de 1968, o que repercutiu negativamente para o governo, pois a classe média que havia apoiado o regime militar, em 64, passou a contestar. Em função da repressão e do endurecimento do regime militar no governo Costa e Silva, uma grande passeata foi organizada em 26 de julho de 1968. Esse movimento ficou conhecido como a Passeata dos 100 mil, formada por setores da classe média, atores, cantores, religiosos, professores, trabalhadores, entre outros. Essa mobilização foi um marco na luta pelo fim do regime militar e pela liberdade política e de expressão. Então,
Essa mobilização aí, ó, foi um marco na luta pelo fim do regime militar e pela liberdade política e de expressão. Ato institucional número 5. Os movimentos de rua e greves tomaram conta do país no período em que Costa e Silva permaneceu no poder. Permanecendo no poder causavam grande instabilidade ao governo militar. Como vimos, a classe média já havia tomado posição contrária ao governo devido à morte de Edson Luiz e ao endurecimento do regime. Muitos exigiam liberdade de expressão e política. No Congresso Nacional, passaram a fazer discursos inflamados que ameaçavam bastante o governo de Costa e Silva. Mas um parlamentar, preste atenção aqui, incomodou em especial com seus discursos consistentes. Márcio Moreira Alves. Costa e Silva exigiu que o Congresso Nacional abrisse processo contra o parlamentar e o expulsasse. O plenário acabou votando a favor de Moreira Alves, o que gerou forte reação por parte do regime militar e a criação do ato institucional número 5, em 68. O AI-5 foi considerado o mais violento, censurador e arbitrário de todos os atos institucionais. Temendo a rigidez desse ato, o deputado Moreira Alves refugiou-se fora do Brasil. Vamos observar agora os principais pontos do AI-5. Vamos lá. Concessão de poderes ao presidente ao presidente para fechar o Congresso, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras de vereadores. O poder judiciário passou a ser controlado pelo presidente. Olha aí. Então, judicialmente, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Federal, o poder judiciário em si fica agora nas mãos do presidente Costa e Silva. O presidente passou a poder cassar mandatos de qualquer político brasileiro que durasse 10 anos. Desculpe, durante 10 anos. E se fosse considerado perigoso, perderia seus direitos políticos, não podendo mais votar nem ser votado. Não poderia mais votar nem ser votado. Não poderia mais se candidatar. Poderia ser suspenso o direito ao habeas corpus, que era impedimento de qualquer acusado de crime político responder ao processo judicial em liberdade. Habeas corpus é quando um cidadão, uma pessoa é presa e pode receber esse instrumento jurídico chamado habeas corpus. E ele pode responder o processo em liberdade até ser julgado. Também não havia direito ao recurso de decisões judiciais. Se estava preso daquela forma, não haveria recursos mais. O habeas corpus poderia ser suspenso. Então, ele não poderia, no caso, dependendo da situação, aquele indivíduo não poderia mais responder o processo em liberdade. Outro item do AI-5. Foi criada a lei de censura à imprensa, à música, ao teatro e ao cinema. Tudo passava por um rígido controle que observava se havia qual mensagem ou estímulo contra o regime militar. O AI-5 causou sérios problemas, atentando contra o direito à liberdade política e de expressão dos cidadãos brasileiros. Devido a um derrame cerebral e, consequentemente, afastamento do presidente Costa e Silva, ele foi substituído por uma junta militar, que governou até a chegada do presidente Garrastazu Médici, Emílio Garrastazu Médici, ao poder em 69. Mesmo com a junta militar, o AI-5 permaneceu vigorando e a repressão aumentou.
A consequência foi a organização de uma resistência que acabou tendo frentes consolidadas tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Destacam-se, não é? As resistências. Vamos ver como a resistência vai atuar diante desse ato tão severo, tão radical, que cerceia as liberdades, que deixa a pessoa sem poder, né, exercer seu ato de ir e vir, está restrito, tá? Você pode ser preso por qualquer motivo. A verdade é essa, né? E também perder os seus direitos políticos. Temos, então, vamos observar aqui essas resistências, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, pontos de resistência contra o regime militar, nesse caso, contra o governo de Costa e Silva. O Partido Comunista Brasileiro, que se organizou o Movimento Democrático PMDB e atuava em sindicatos urbanos. O Partido Comunista do Brasil, que, seguindo as ideias de Mao Tse-tung, organizou várias guerrilhas rurais como forma de resistência à ditadura militar. A mais conhecida foi a guerrilha do Araguaia, cujos guerrilheiros acabaram assassinados em 1975 por forças militares. Nos centros urbanos, grupos guerrilheiros e políticos combateram o regime militar, como a Aliança Renovadora Nacional. Olha aí, nos centros urbanos, grupos de guerrilheiros combateram o regime militar, como a Aliança Renovadora Nacional, ALN, a Vanguarda Armada Revolucionária VAR Palmares, grupo de que fazia parte a ex-presidente Dilma Rousseff, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, talvez o mais famoso deles. Não é? Tem um filme que vocês podem assistir, que ele passa durante o regime militar. Ele é vivenciado historicamente durante o regime militar, precisamente, salvo engano, durante o governo de Médici, que é o filme O Que é Isso, Companheiro? Vocês devem assistir, que é muito legal, aconselho a vocês. Muito interessante mesmo. Pois bem, vamos lá. Prosseguindo aí. A reação dos militares foi cada vez mais repressiva e violenta. Com mais 2 atos institucionais, o 6º e o 7º, o governo criou o dispositivo de expulsar do país qualquer pessoa que fosse contrária ou que ameaçasse o regime militar. Não foi no 5º, foi no 6º e no 7º. Aqueles que representavam uma ameaça ao país poderiam ser expulsos. Aí políticos, artistas foram para o exílio. Países da Europa, da África, da Ásia. Caetano Veloso passou por isso, Gilberto Gil também passou por isso, entre outros artistas. Não vou aqui colocar mais artistas. Eu estou colocando aqueles que estão vindo no momento aqui na minha memória para dizer para vocês. Políticos que foram exilados, que depois se tornaram políticos de grande importância aqui no país. Mas isso, de fato, deixou uma marca inegável, em conteste da repressão e as questões da falta da liberdade, do processo democrático. O Estado Democrático de Direito tinha sido cancelado, anulado, aniquilado durante o regime militar. Então, também criou instituições que ajudavam a exercer o controle social sobre o povo, como o Destacamento de Operações de Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-COP. Vamos fazer aqui algumas questões que vão colaborar muito para a nossa formação. Na página 265, nós temos aí a pergunta:
o que foi o ato institucional número 5 e quais foram suas principais medidas. Atenção! O ato institucional número 5, a resposta, o ato institucional número 5 foi uma estrutura política criada pelos militares no governo Costa e Silva em 1968, que visava endurecer ainda mais as ações contra quem contestasse o regime. Ponto. As principais medidas foram, 2 pontos: concessão de poderes ao presidente para fechar o Congresso Nacional, controle sobre o Poder Judiciário, autorização para cassar mandatos quando quisesse, ponto e vírgula, suspensão do direito ao habeas corpus, ponto e vírgula, criação da lei de censura à imprensa, vírgula, à música, ao teatro e ao cinema, ponto. Outra questão, 7ª questão agora. Entre algumas reações ao AI-5, destaca-se o surgimento dos movimentos de guerrilhas e das resistências, tanto rurais quanto urbanas. Cite os principais. As principais guerrilhas. Cite as principais. As principais guerrilhas e resistência foram: 2 pontos. A guerrilha do Araguaia, terminada em 1975. A Aliança Libertadora Nacional, ponto e vírgula. A Vanguarda Armada Revolucionária e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Inclusive, esse movimento está no filme que eu citei, O Que é Isso, Companheiro? E vocês devem fazer a página 264 como um todo. Chegamos aqui no governo Médici. Governo Médici que vai ter uma característica de exaltação aos aspectos nacionais. E, como de forma prioritária, ele vai ver a possibilidade dessa exaltação no futebol, um esporte o esporte mais popular do Brasil até os dias de hoje, e que ele via ali como uma forma de colocar em prática a propaganda do seu governo. Propaganda do seu governo. E ele vai, inclusive, assistir aos jogos de futebol no Maracanã. O presidente Médici, sim, vai ao Maracanã assistir aos jogos e vai, inclusive se meter, interferir, aliás, na convocação de um determinado jogador chamado Dario, Dadá Maravilha, que era um atacante bem folclórico, bem popular, que atuava em campos brasileiros. Atuou por vários times de futebol, vários clubes. Enfim, e além dessa questão da exaltação do nacionalismo, tivemos o milagre econômico. Esse crescimento gigantesco, o crescimento do PIB durante o governo de Médici. Vamos lá. 265. Após a constatação de que Costa e Silva não poderia reassumir a presidência devido a uma grave doença, chegou ao cargo de presidente o general Emílio Garrastazu Médici, também visto como um linha dura. Médici foi considerado o presidente militar mais violento da história do Brasil, além de ter sido um período marcado por perseguições, mortes e torturas de apoiadores. Houve também um aumento da censura
impedindo cada vez mais a ocorrência de manifestações políticas e artísticas. O Brasil mergulhava, de fato, num período de exceção. Durante seu governo, a propaganda e os sentimentos nacionalistas e patrióticos foram bastante explorados. Olha que eu falei. Expressões como Brasil, ame o Deus e ninguém segura este país eram usadas no sentido de que o povo brasileiro reafirmasse seu poder, seu amor ao Brasil e assim esquecesse ou não percebesse os crimes políticos e penais cometidos pelo regime militar. A busca pela alienação da população. Que alienação? Quando você fica sem enxergar a realidade, fica descolado da realidade, imaginando coisas que não acontecem na vida real. Está alienado. É isso. Não é? Está fora do contexto, não está se preocupando, está vivendo no mundo aqui, mas está fora do contexto, sem se preocupar se o governo é repressor, é violento, impõe censura, esquece o Estado Democrático de Direito, priva de liberdades. Então, as pessoas naquele momento que não enxergavam isso eram chamadas de alienadas. É um termo até que se vincula a uma corrente política também, a corrente socialista. Era fundamental para a implementação de políticas repressoras. Dentre as ações para distrair a atenção do povo, destacou-se a redução do preço dos ingressos dos jogos no Brasil. O governo chegou a intervir na seleção brasileira de futebol, como eu mencionei, pressionando então o treinador João Saldanha a convocar Dario, que não aceitou, viu? João Saldanha não aceitou. E há aquela, a história chamada História do Cotidiano, que alega que um dos motivos também para forçar da Maravilha a ingressar na seleção, a ser convocado, que seria uma afronta na visão de João Saldanha, que era um simpatizante do comunista, do regime comunista, declaradamente comunista. Então, foi também uma estratégia para afastar o treinador do principal esporte brasileiro, a principal atividade esportiva brasileira, popular por demais aqui no país, e iria causar a colocação, agradar o povo, e, ao mesmo tempo, essa convocação iria fazer com que João Saldanha não visse outra alternativa e sair da seleção brasileira, sendo substituído por Mário Jorge Lobo Zagallo, que havia sido jogador de futebol também na década de 50, campeão em 58 e 62. Em seu lugar foi colocado Zagallo, que acabou convocando Dario. A criação da música Pra Frente Brasil, Salve a Seleção, 90 milhões em ação, Pra Frente Brasil. Então, essa música foi criada durante a Copa de 70, que destacava o nacionalismo e a pátria brasileira por meio da Seleção Brasileira de Futebol. Foi mais um recurso para estimular o nacionalismo e distrair a população com o futebol, enquanto as práticas repressoras de Médici continuavam a acontecer sem a percepção da maioria dos brasileiros. Também houve interferência na cultura, houve incentivo ao movimento musical da Jovem Guarda, que tinha liderança de cantores como Roberto Carlos e Erasmo Carlos, já que esta corrente musical afastava os jovens brasileiros de movimentos artísticos e músicas de protesto, como os principais ícones eram Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Prosseguindo, a maioria dos movimentos de resistência urbanos e rurais foram atacados e destruídos durante o governo de Médici. Apenas a guerrilha do Araguaia, liderada pelos comunistas do PCdoB, conseguiu resistir em tempo. Cerca de 3 anos, sendo derrotada já em 1975, no governo de Geisel, líderes como Carlos Marighella e Carlos Lamarca foram assassinados, assim como em outras lideranças políticas, Avar Palmares e o MRO. Com forte propaganda e incentivo à massificação do futebol, o governo de Médici cresceu em popularidade perante grande parte do povo brasileiro.
As ações repressivas cometidas durante esse período foram ofuscadas pela conquista do tricampeonato de futebol pela seleção brasileira no México em 70. Ao mesmo tempo, Médici foi, por intermédio de seu ministro da Fazenda, Delfim Neto, iniciou uma fase que ficou conhecida como milagre econômico, período de 69 a 73, em que a economia brasileira cresceu devido ao aumento da linha de crédito e do controle de preços a partir de uma organização interministerial. O PIB chegou a 11,2% de crescimento e a inflação foi reduzida. O poder de consumo da classe média se fortaleceu mais uma vez, o que acabava por gerar uma aceitação de Médici. Aproveitando o sucesso do plano econômico de Delfim Neto, para boa parte da população brasileira, Médici tentou elaborar ações que demonstrassem todo esse crescimento, não é? Buscando até mesmo empréstimos ao capital externo, o que em contrapartida aumentou a dívida externa brasileira à casa dos 10 bilhões de dólares. Suas principais medidas foram as grandes construções como a ponte Rio-Niterói, a rodovia transamazônica, o incentivo à entrada de recursos e o fluxo de capital estrangeiro, favorecendo as empresas multinacionais, principalmente dos Estados Unidos. A criação de instituições para setores da sociedade, como o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o Plano de Integração Social e o Plano Brasileiro de Alfabetização. Pronto. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição no aplicativo para tirar qualquer dúvida de vocês. Ok? Tchau, pessoal. Se cuidem. Abraço forte. Até a próxima. Tchau.